E confesso a você que o melhor que eu consegui chegar até hoje, no melhor de mim, é descobrir que sou incapaz de julgar qualquer outra pessoa se nesse momento Jesus me perguntar: se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Descobri que todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele nunca consegue enxergar a vida de ninguém, a não ser a sua. Seja bem-vindo ao canal Adrenalina Motivacional BR. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última parte dessa mensagem pode mudar a forma como você está enfrentando essa fase da sua vida. Aqui nós falamos de motivação cristã, fé prática e fortalecimento espiritual para quem decidiu não desistir. Respire fundo. Deus já está trabalhando naquilo que você ainda não consegue ver. Eu quero falar hoje sobre a importância de entendermos que a salvação é para todos, mas não é para todo mundo. Quando nós olhamos o ladrão na cruz, os dois, nós vemos que nitidamente um resolve não ir. O Salvador está no meio dos dois. Jesus poderia salvar ambos. Os dois eram ladrões. O que haviam roubado ou a quantidade não interessava. Jesus está no meio e pode levar os dois para o mesmo ambiente. Mas um decidiu que não ia. Ele também poderia ser salvo, mas ele não quis. A Bíblia conta a história de um homem que vai celebrar um casamento. E durante a celebração do casamento, nota-se que um dos convidados não está com a veste adequada para a festividade. Então, aquele indivíduo é expulso da festa. Essa também é uma conotação que nos é apresentada para aqueles que não vão entrar no reino de Deus, não serão salvos. Eu sei que por mais que seja doloroso, por mais desafiador que seja, fica muito difícil para nós olharmos e sentenciarmos alguém com a sentença do inferno, com a perdição eterna. É verdade. É um desafio muito grande fazer isso. Aliás, eu acredito que todo indivíduo tem o direito de dizer que está salvo, ou que é salvo em Cristo Jesus. Mas ninguém tem o direito de dizer que o outro está perdido. Mas cuidado com aquilo que se ouve. Cuidado com o evangelho ou com a exposição da palavra, onde viver com Deus não requer nenhuma mudança. Cuidado com as exposições onde Deus tem que se moldar a você. Deus tem que entender suas fraquezas, porque Ele não é capaz de te dar força. Deus tem que entender suas dificuldades, porque Ele não pode suprir. Cuidado com a exposição de que Deus tem que se encaixar nas suas vontades, nos seus desejos. Porque se pensarmos assim, cá convenhamos, Deus, na verdade, somos nós e não Ele. Se tudo gira em torno de nós, na verdade, nós somos o centro das atenções. Então temos que ter muito cuidado quando vamos olhar para isso, porque estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas querem ser ouvidas, ser assistidas e ganhar a sua atenção. E para ganhar a sua atenção, elas são capazes de dizer sempre o que lhe convém, sempre o que lhe agrada. E isso é um grande perigo. Hoje um pastor tem na igreja, às vezes, 3, 4 horas por semana para combater todo o conteúdo ministrado o tempo inteiro, né? Até porque o algoritmo, ele reconhece o que você assiste, ele reconhece o que lhe interessa. Então, se você se interessa por assuntos religiosos, ele manda o tempo inteiro isso para você,
sem discriminação. Vai colocar todo o conteúdo que envolva, certo? A religiosidade para você. E hoje muitas pessoas despreparadas acabam se atrapalhando. Então eu peguei esse texto, 8 versículos, a carta à igreja de Roma, aos romanos, e separei ela de uma forma muito simples, só para pincelar para você olhar mais de perto em casa. O capítulo 1, o verso 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Preste atenção aqui. Segundo a Bíblia, e é muito importante olharmos isso. Eu estava hoje conversando com um grupo e eu disse para eles: se vamos discutir um assunto, é importante entendermos sob qual ótica, sob qual prisma, certo? Nós vamos discutir. Aqui nós estamos numa igreja, então o padrão é a Bíblia. Então o que a Bíblia me diz, o que ela me orienta, é que o pecado me tornou um inimigo de Deus. O pecado criou uma separação e com ele eu estou impedido de acessar a Deus. Eu não tenho condições de fazer isso. Não há dinheiro no mundo. Não há ninguém que possa me tornar amigo de Deus. Então o verso 1 do capítulo 5, ele diz: temos paz com Deus. O texto quer nos dizer que o inimigo deixa de ser inimigo, que o adversário agora não é mais adversário, que o problema agora ele está sanado, a dívida foi quitada. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito precioso. A fé em Cristo Jesus faz com que o pecador deixe de ser inimigo de Deus e passe a lhe ser amigo, passe a lhe ser filho. Essa é a exposição que a Bíblia está tentando nos oferecer. E mais do que isso, coloca Atos 4:12. Atos 4, verso 12. Eu vou usar bastante, tem um texto que eu não dei para vocês aí. Bom, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um texto que diz que só existe um, segundo a Bíblia, ok? Segundo a Bíblia. Você quer dizer que alguém vai reencarnar, vai nascer de novo e vai buscar, a perfeição? Beleza, isso não é Bíblia, não é isso que nós usamos por base aqui. Eu preciso só que dê uma olhadinha na criança, tá certo? Deixe seu like agora. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para mais pessoas que também precisam dessa força espiritual. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua mente, inscreva-se no canal. É de graça, não leva nem 5 segundos e você ainda ajuda o canal a crescer e alcançar mais vidas com essa palavra. O propósito do Adrenalina Motivacional BR é ser instrumento de Deus para levantar pessoas nos momentos mais difíceis. E fica comigo até o final, porque a parte mais importante dessa mensagem ainda está por vir. Então, olhe bem, em nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo. Quando eu consigo entender isso, eu já vou eliminando todas as outras possibilidades. E ele faz questão de dizer: em nenhum outro nome dado entre os homens. Não interessa
Entendeu? Em nenhum outro ser humano, ou aquilo que o ser humano nomeou. Com todo respeito, seja ele um santo, seja ele Maria, seja ele quem for, todos têm a sua ocupação, todos têm o seu lugar, certo? A sua posição de honra, ok? É verdade, pela vida que teve, mas quando o assunto é salvação, e é isso que está em jogo aqui, não há ninguém que consiga mediar a paz entre Deus e o homem, se não for Jesus. Se você não acredita nisso, mas tem dúvidas, seu lugar é aqui. Se você não acredita nisso e não quer acreditar, seu lugar não é aqui. Porque em todo tempo você vai ouvir que Cristo é único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra forma de se reconciliar com Deus se não for por Jesus Cristo. Coloca João 14:6. João 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há ninguém além dele capaz de criar a possibilidade, certo? De termos um encontro com Deus. Ou seja, pastor, como é que funciona? É simples. Eu recebo a palavra do Evangelho, eu escuto uma música pautada na Bíblia, alguém me influencia, certo? Que é com estilo de vida, que é com uma evangelização, e aí então eu começo a pensar e sentir coisas que antes não fazia parte dos meus valores. Eu começo a me interessar ou me atrair por questões que outrora não me interessavam. Esse evangelho então me apresenta Cristo. Eu agora passei a crer em Cristo, e crendo em Cristo, a fé em Cristo faz com que eu tenha a possibilidade. Pastor, para ser salvo, não é necessário apenas fé? Sim. Mas cuidado com o isolamento de um versículo. A fé sem obras, ela é, então, uma fé que não traz mudança, que não traz reposicionamento, na verdade ela não é uma fé existente. Ela não é uma fé firme. Então eu preciso entender, e é isso que o texto começa dizendo. O verso 2, coloca por favor, 5:2. Deixa eu rapidinho para não passar do horário. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é um problema sério, crente. Se gloriar na esperança da glória de Deus. Você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita discrição. Por quê? Porque pela fé acessamos a graça. E graça é um favor que não se merece. Entendeu? Quando a Bíblia diz que eu não tenho tempo, estamos firmes. Não estamos firmes porque nós somos firmes e constantes. Não. Estamos firmes porque a graça de Deus permanece firme e constante. A nossa segurança não está em nós, está em Cristo. Ok? A firmeza ali, quando o texto diz que na qual nós estamos firmes, a firmeza para nos salvar não está em nós. Porque no que depender de nós, nós não merecemos. E a palavra graça ali, que a língua portuguesa tem disso. Me ajude aí com a palavra graça. Nós somos salvos mas a salvação não é
Eu queria saber qual a sua. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Uma palavra só. Língua portuguesa tem disso. Certo? Então, o sentido de graça é favor que não se merece. E quando você começa a dizer para alguém, seja quem for, que conhece você de perto. Por quê? Porque a grandeza da vida com Deus não está em tratarmos bem os estranhos. Não. Aliás, isso é quase universal. Tratamos muito bem os estranhos. A nossa educação para as pessoas cujas quais nós não conhecemos, nós não lidamos no dia a dia, normalmente é bem exemplar. O difícil é sermos educados com as pessoas que vivemos todos os dias. Então qual é o problema? O problema é que provavelmente se eu disser para você que eu me glorio de saber que meu nome está escrito no livro da vida, você vai falar, legal. Mas se eu falar isso para meus irmãos, se eu falar isso para minha esposa, será que ela também compartilha da mesma visão, me conhecendo no íntimo, sabendo quem eu sou de verdade? O texto ele está dizendo, nós temos entrada no reino de Deus pela fé. Ela é o ticket. E o preço? Quem pagou fui eu? Não, foi a graça. E para que eu não me perca, a graça permanece firme. E eu tenho que ter cuidado, porque a esperança da glória de Deus é algo extraordinário. Mas quando eu digo para as pessoas que eu estou salvo e dou a entender que elas não estão, provavelmente isso é um grande incômodo, porque elas vão descobrir que você não merece. Você acha que você merece? Mas mesmo não merecendo, a graça, que é um favor que não se merece, entra em cena. O verso 3, o tempo é curto, aliás ele é 3, 4 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos lá, a paciência, a experiência, a esperança. E o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses 3 versículos falam que enquanto o verso 2 se gloria na salvação pela graça, o verso 3, 4 e 5 também nos expõe a nos gloriarmos naquilo que não é agradável, mas nos fazem crescer. É isso que ele está ensinando. É aprender a lidar com as coisas difíceis, com os desafios, certo? É entender que viver com Deus, saber que Ele me ama. Pô, mas como Ele pode me amar se eu estou doente, cara? Como Ele pode me amar se eu estou desempregado? Como Ele pode me amar se meu cônjuge foi embora ou me traiu? Como? Meu filho morreu. Como é? Como é que eu amo e me glorio nas tribulações? É difícil demais, claro, e é por isso que o texto diz que nós sobrevivemos a isso. Verso de número 5, por favor. Isso, porque o amor de Deus está derramado na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeu? Aí nós começamos a entender. Hoje eu postei 3 textos que as pessoas entendem, ou pelo menos leram errado. E um deles é o que pode ser aplicado aqui. Posso todas as coisas naquele que... A expressão ou o verbo aqui, poder, não é poder de adquirir. Não é coisa que se adquire.
Eu posso ter um carro, então eu posso todas as coisas. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um casamento, eu posso ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter carro. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter um montão de coisa. Então cuidado com essa leitura descabida. O texto, na verdade, a questão do posso, quer dizer suporto. Eu posso viver com isso e sem isso. É isso que o texto está dizendo. Eu sei viver com amigo, eu sei viver sem amigo, eu sei viver com dinheiro, eu sei viver sem dinheiro, eu sei viver com saúde, eu sei viver, certo, com doença, eu sei viver de qualquer maneira. E eu só sei por quê? Porque tem uma coisa chamada Espírito Santo, e esse Espírito Santo que me foi dado por Jesus, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vou ministrar ele sobre vocês, e quando ele vier, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E aí não interessa o que você enfrente. Você vai estar chorando num túmulo porque está enterrando um ente querido, mas você sabe que Deus te ama. Você não tem dúvida disso. É isso. Ele está preparando pessoas fortes. Então é por isso que ele termina dizendo: a experiência produz a esperança, e a esperança não traz consigo confusão. Ele continua. É um texto duro, é verdade, mas muito esclarecedor. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Bom, isso aqui é bem legal. O Jesus morreu para salvar o Papa. Sim ou não? Os padres, os pastores, os ministros do STF. Ele morreu para salvar a turma do Hamas, do Hezbollah, dos traficantes. Ele morreu para salvar todos os ímpios, enquanto os ímpios ainda estavam fracos. Isso é uma das coisas que mais me sustenta no caminho do Senhor ao longo de todos os tempos. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto é um dos que mais firma meus pés, por causa da pergunta que vai ser feita agora no verso 7. Na verdade é uma afirmaçãozinha, não tem nenhum. Porque apenas alguém morrerá por um justo. É basicamente uma afirmação. Por quê? Porque ele termina dizendo: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha o que esse texto está dizendo. Pode ser que alguém resolva morrer por alguém que é bom. Pode ser que alguém resolva realmente morrer por uma pessoa que a gente considera decente. Por mais difícil que seja, absurdo que seja, isso pode ser plausível. Mas bota o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sem garantia nenhuma. Pai, o senhor me dá uma bicicleta no final do ano? Melhore suas notas. Seja obediente. Dependendo de como você se comporte, papai pode te levar para viajar, papai pode trocar seu game, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas tudo vai depender de como você vai se comportar. Se comporte primeiro e eu te dou depois. O texto diz que Deus prova, como se precisasse provar.
Talvez alguém queira a prova do amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai lá naquela cruz e entrega a sua vida, mesmo sem a garantia de que você iria melhorar, iria recebê-lo, iria amá-lo. Pare para pensar nisso. Isso é uma mensagem bíblica muito profunda. De um Deus que sabe que a gente mente, sabe que muitos de nós visitam pornografia, muitos de nós não pagam, muitos de nós tratam mal seus cônjuges, muitos de nós têm um relacionamento, certo, extraconjugal, muitos de nós não entregamos dízimos, muitos de nós cobramos dos outros aquilo que não fazemos, muitos de nós estamos bem distantes e não temos nem prazo, nem pensamento de nos aproximarmos. E o texto diz que Jesus resolve morrer por essas pessoas. Todas as vezes que eu me deparo com algo de errado que eu faço, eu fico pensando se eu amaria alguém como eu, a ponto de entregar a minha vida por ele. Isso faz com que eu lute todos os dias para me tornar alguém melhor. E confesso a você que o melhor que eu consegui chegar até hoje, no melhor de mim, é descobrir que sou incapaz de julgar qualquer outra pessoa se nesse momento Jesus me perguntar: se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Descobri que todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele nunca consegue enxergar a vida de ninguém a não ser a sua.